Graças a Deus que nos dá mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja tua para que possamos adorar o seu nome, possamos colocar diante dele as nossas dificuldades, os nossos apertos, por meio das orações, possamos nos fortalecer uns aos outros e possamos adquirir condições de continuar a caminhada cristã de uma maneira a honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura de início do versículo de número 22 a 24. Mas nós vamos caminhar um pouco essa noite, por todo este capítulo. Mas leamos inicialmente Gálatas, capítulo 1, 22 e 24. Aqueles que encontrarem, por favor, se coloquem em pé. Gálatas 1, do 22 ao 24. Amém? Amém. Diz assim: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. De mim aqui é Paulo. Amém? Poder sentar, irmãos? Poder sentar, não é? Gálatas, como os irmãos bem sabem, Paulo escreveu com o intuito de proteger a justificação pela fé. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a verdadeira fé cristã, ela tem sofrido ataques já desde há muito tempo. Há muito tempo. Não é coisa recente esses ataques à fé, esses ataques ao autêntico evangelho, esses ataques à sã doutrina. Já na época dos apóstolos já acontecia. E Paulo aqui, escrevendo às igrejas da Galácia, era uma carta escrita a várias igrejas que estavam na região da Galácia, como nós vamos ver. Ele procura então alertar aos irmãos quanto ao cuidado que deveriam ter com a fé verdadeira recebida por meio da pregação do evangelho. Não é? Hoje, parece que não, mas esta verdade de que o crente é justificado pela fé ainda sofre ataques. Não é? Não por pessoas que querem que nós guardemos a lei, mas por pessoas que querem acrescentar algo para que contribua para com a sua salvação. Isso é um ataque à justificação pela fé. Ou seja, as ferramentas, a maneira, mudou, mas o ataque é o mesmo. E Paulo aqui, então, durante a carta de Gálatas, ele vai defender a justificação pela fé. Somos salvos simplesmente por crermos em Cristo. Ele vai também mostrar a cada um dos crentes da Galácia e também a nós, que nós não temos a necessidade de obedecermos à lei, porque não somos mais escravos da lei nem do pecado, nós somos libertos, Foi mais ou menos o que o Daniel pregou na quinta-feira. Libertos da escravidão da lei, para que possamos viver de uma maneira mais leve e grata a Cristo. E Paulo, entre outras coisas, também, ele defende aqui o seu apostolado. Algumas pessoas estavam questionando Paulo porque ele não fazia parte da primeira leva, do primeiro grupo de apóstolos. E ele já começa a carta deixando bem claro que seu chamado não foi segundo homem algum. Não foi porque ele quis, mas ele foi chamado por Deus. E já logo no início da carta, ele coloca um ponto final nessa questão de uma maneira eficaz e bem sublime. Mas vamos fazer a leitura para que a gente possa acompanhar então e possamos estudar essa passagem e ver o que Deus tem a nos dizer. E nós não vamos tratar a respeito da justificação da fé, não vamos tratar a respeito da autoridade de Paulo, mesmo que vamos dar a pincelada. Nós vamos falar também a respeito
da luta pelo evangelho verdadeiro, de forma que nós não nos apartemos, não nos afastemos dele e abracemos outra fé, o outro evangelho que ele trata aqui também. Mas quando Paulo está tratando todas essas coisas aqui, ele nos fala a respeito da sua vida, de como ele era antes de conhecer a Cristo, e de como foi a sua conversão, como foi a mudança da sua vida. Foi uma mudança, irmãos, assim que gritava por si mesmo, não é? Então o título da nossa mensagem esta noite é um exemplo de vida transformada por Cristo. Hoje nós vemos pessoas que se dizem convertidas, mas que não teve a vida mudada, não é? Pessoas que estão nas igrejas, mas que as vidas delas continuam da mesma maneira como eram antes de estar na igreja. E nós vamos olhar um pouco para a vida de Paulo e ver como que Jesus transformou a vida deste homem. Uma transformação notória, grandiosa. O versículo número 1 nós vamos começar lendo e vamos caminhar e chegar até onde der esta noite. O versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo. Ele já começa dizendo que ele é um apóstolo. Ele já estabelece logo de início, a sua autoridade, né? Nós sempre falamos e sempre debatemos a respeito de autoridade para se fazer as coisas. Autoridade para se batizar, autoridade para se iniciar novas igrejas. Essa autoridade ela está permeada em todo o Novo Testamento. Essa autoridade ela é verdadeira, ela existe e ela ainda é necessária nos nossos dias. Paulo diz no versículo 1 então: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele já estabelece aqui então a sua autoridade. Ele está dizendo: eu estou aqui não porque homem algum me autorizou, porque homem algum me chamou, porque homem algum me separou, mas porque Deus me chamou. Porque Cristo me apareceu em pessoa, para então me chamar para esta obra. 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então temos Paulo como remetente dessa carta, juntamente com todos os irmãos que o acompanhavam. Sempre era acompanhado de uma comitiva de irmãos que o ajudavam, irmãos que ele preparava para a obra, como Tito, como Timóteo, né? Então ele começa saudando esses irmãos, né, que estão na Galácia. Ele diz no versículo 3: graça a vós. Era uma maneira de saudar e desejar o bem para aquelas igrejas. Não somente a graça do bem merecido, a graça que nos torna capazes de servir a Deus. Não somente a graça que nos fortalece, mas aquela graça que traz uma certa beleza, que deseja o bem, que mostra comunhão, companheirismo, né? Bons fluidos, bons presságios, que é o bem daqueles irmãos da Galácia. E fala graça e paz. Aquela paz que vem de Deus, que nos dá condições de viver neste mundo tribulado, neste mundo problemático. E ele continua dizendo: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele continua: o qual Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados. Aqui ele já começa a estabelecer acerca do que ele vai falar no decorrer da carta. É Cristo quem nos justifica, é Cristo quem morreu pelos nossos pecados. Nós não precisamos não precisamos guardar o sábado, não comer peixe de porco, não comer carne de porco, guardar dia de festas, luas novas. Não. Quem morreu para pagar os nossos pecados e quem nos torna justos diante de Deus não são nossas obediências à lei, mas o Senhor Jesus por meio do seu ministério, por meio da sua morte. Coisas que nos nossos dias estão sendo deixadas para trás. Não se fala muito mais nisso. Hoje a mensagem do Evangelho é um emaranhado que ninguém entende. Não é? É uma coisa que não tem começo, nem meio, nem fim. Ele continua no 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. O crente ele já não mais é escravo deste mundo, já não é mais escravo das leis desse mundo, dos desejos deste mundo, das normas, dos anseios, das regras deste mundo. O crente, irmãos, ele foi capacitado por Deus para ter o melhor,
deste mundo e todos os benefícios do mundo vindouro. Ele consegue ter o melhor dos dois mundos. Pleno na presença de Cristo, na sua volta, na sua glória, e poder ter o melhor deste mundo aqui. E ele continua. 5. O qual quem? Terminou como o versículo 4, Deus e Pai. Ao qual seja dada glória para todo sempre e amém. Irmãos, após Paulo dizer isso, ele estabelece então a sua autoridade, ele estabelece a vontade do Pai como sendo central para a vida de todos aqueles que são crentes, como sendo a base de toda a verdade. Daí ele passa a tratar a respeito da condição daqueles irmãos. As igrejas da Galácia, elas eram formadas por judeus e gentios que haviam se convertido. Não é? Era uma mescla, não é? E ele vai falar aqui no decorrer dessa carta que Deus não leva em conta raça, etnia. Não. Em Cristo todos somos feitos iguais. Versículo 6. Ele então fala a essas igrejas da Galácia. Ele diz: maravilho-me de que tão depressa passassem daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Não é? Ele começa mostrando a sua perplexidade pelo fato daqueles irmãos serem tão volúvel, não terem firmeza, não é? E, irmãos, esse tipo de crente não acabou. Já viu? Eu conheço muitos irmãos que na segunda-feira ele crê em uma coisa, na sexta-feira ele crê em outra. Na terça ele tem umas certezas, na outra terça ele tem outras certezas, não é? No começo do mês ele está em uma igreja, no final do mês ele está em outra igreja. Ele não tem firmeza alguma. E Paulo fala a esses irmãos aqui, ó, estou assim, pasmo. Eu realmente não entendo como vocês abandonou algo tão sólido, tão verdadeiro, tão claro, que manifesta de uma forma tão completa a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Estão deixando tudo isso? Por quê? Para quê? Ele pergunta a esses irmãos. Versículo 7. Ele diz, o qual não é outro, porque não existe outro evangelho, só existe um único evangelho verdadeiro. Aquele evangelho que anuncia Cristo como Salvador, que anuncia Cristo como justificador, que anuncia Cristo como a propiciação dos nossos pecados, como anuncia Cristo como aquele que é nosso representante, que teve uma morte vicária, uma morte substitutiva, uma morte em nosso lugar, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não é meu tema, mas eu gostaria até de gastar um tempo aqui. Irmãos, desde o dia em que a igreja foi edificada, Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, desde então, o diabo tem levantado pessoas, organizações, para que eles possam tentar transtornar o evangelho. Este desejo, este empenho de transtornar o evangelho de Cristo, o evangelho puro e simples, hoje em nossos dias, ele é assim imenso. O evangelho hoje, bíblico, ele não é pregado, ele não é anunciado, muitas vezes ele não é nem crido. As pessoas têm transtornado o evangelho, não é? O evangelho da graça e da salvação, as boas novas têm sido conturbadas, têm sido ridicularizadas, têm sido manchadas. De que forma? De muitas formas. Nós vemos em certas igrejas, reuniões que não tem nada a ver com o evangelho. Ensinamento de doutrinas que não tem qualquer base bíblica. O diabo tem levantado pessoas, líderes e igrejas para que ele possa assim, dissolver, descredibilizar o evangelho de Cristo. Nós sempre temos que ter na nossa consciência, temos que estar conscientes de que existe sempre uma força contrária, como nós já vimos, que tem buscado transtornar o evangelho de Cristo, para que os planos de Deus possam ser frustrados, para que o inimigo roube a glória de Deus. Eu poderia aqui citar vários exemplos do que é transtornar o evangelho de Cristo. Um exemplo é aquelas pessoas que pregam salvação por Cristo mais obra. É Cristo mais o dízimo, é Cristo mais a frequência da igreja, é Cristo mais o monte, mais a cruz, mais o óleo, mais
é Cristo mais alguma coisa. Tem transtornado o evangelho. Não, você é salvo, mas você tem que permanecer na igreja, senão você perde a salvação. Você é salvo, mas se você fizer isso, você perde a salvação. Você é salvo, mas existe pecado para a morte. O adultério é pecado para a morte. Se você adulterou, você não tem mais salvação. Você perdeu a sua salvação. Não é? Então, nós temos que estar atentos, porque esta é uma realidade, é uma possibilidade que pode assaltar qualquer igreja, qualquer pessoa, qualquer irmão. O inimigo pode transtornar o evangelho na sua mente. 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja, se alguém vos ensinar outra coisa que não está na Bíblia, que não foi ensinada pelos apóstolos, não foi ensinada por Deus, condene isto é condenável, ele está dizendo, condene, não seja condescendente, não seja complacivo, ele está falando condene, isso ele está falando, irmãos, é para o bem dessas igrejas, para o seu bem, condene aquilo que não é de Deus, condene aquilo que não tem base bíblica, e não pense que você é uma pessoa super poderosa, que você tem uma pessoa que tem uma super fé, que é super firme, que ninguém irá te enganar, que você tem um propósito de servir ao Senhor, que ninguém vai te tirar desse caminho. Não presuma isso de si mesmo, porque esses irmãos que receberam o evangelho da boca dos apóstolos estavam correndo esse risco. Veja o que ele diz no versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, ele já havia dito, e ele vai repetir o quê? Novamente. Agora, de novo também, vô-lo digo. Eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes a igreja, ela fica assim, às vezes parece meio frustrada quando a gente prega mais de uma vez uma mensagem, traz mais de uma vez um tema, ou fica repetindo sempre a mesma coisa, mas isso é necessário. É necessário que nós constantemente estejamos falando acerca do amor recíproco entre os irmãos, falando acerca a respeito da função do homem, a função da mulher, a respeito de vestimentas, de um louvor decoroso de acordo com a palavra de Deus, de um comportamento bíblico, a respeito de um serviço prestado na casa de Deus que não seja mundano, não seja circense. Nós precisamos constantemente estar repetindo e falando essas mesmas coisas. Olha aqui Paulo repetindo o que ele já havia dito para uma igreja que está sendo assediada pelo diabo. 9. Assim como vô-lo já dissemos, agora, de novo, novamente também vô-lo digo, se alguém vos for anunciar outro evangelho, além do que recebestes, condene. Seja condenável, seja condenado. É o que Paulo está dizendo. Ou seja, você não deve nem sequer pensar ou cogitar a respeito dessas coisas. Pronto, de imediato, condene. Isso é condenado. É condenado por Deus, é condenado pela palavra de Deus. Isso não terá parte da minha vida, não terá parte da minha mente, não terá parte da minha igreja, não terá parte da minha família. 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Veja só, está dizendo assim, eu estou tentando ajudar, mudar a mente de vocês, ou estou tentando mudar a Deus? Ele fala assim, é óbvio que eu estou tentando mudar vocês, porque eu não posso mudar a Deus, ninguém pode mudar a Deus, o que Deus disse está gravado na pedra, irmãos. Eu tenho tentado mudar vocês para que vocês fiquem firmes. Se eu pudesse mudar a Deus, Deus já não seria mais Deus. Eu não teria mais, então, aquilo que o característica como eterno, como imutável. Continuando no versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens ou a Deus? Ele está dizendo assim, eu não procuro agradar vocês, eu procuro agradar a Deus. Eu procuro agradar a Deus e persuadir a vocês. Só que as coisas estão invertidas. As pessoas procuram agradar os homens e persuadir a Deus. É isso que nós temos. É isso que nos ataca. É isso que é trazido até nós, até os nossos ouvidos. Hoje, o mundo evangélico tem procurado
agradar ao homem e mudar a Deus. E Paulo fala, se eu fizesse isso, eu não seria servo de Deus, não seria servo de Cristo. Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, olha que matemática simples que este homem de Deus está dizendo. Ele está dizendo, se você agrada ao homem, você desagrada a Deus. Se você agrada a Deus, você desagrada ao homem. Por quê? Porque o homem quer uma coisa, Deus quer outra. O homem anda em uma direção, Deus anda em outra. Aquilo que é valoroso para o homem, Deus despreza. O que Deus preza, o homem desvaloriza. Não é? Mas continuando, para chegar no nosso tema. 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ele está dizendo, eu fui até vocês e trouxe a verdade, não para que agradasse as pessoas. Eu prego a verdade, não para que agradasse as pessoas. Estou escrevendo essa carta, não para agradar as pessoas, mas porque eu sou um servo do Senhor. Porque eu tenho procurado fazer a vontade de Deus. E eu quero que vocês estejam debaixo da graça de Deus, das benesses de Deus, das bênçãos de Deus. Tenham uma vida cristã fortalecida, fortificada, estabelecida. 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Revelar é que Deus trouxe a Paulo algo que não era conhecido, isso que é revelar. Porque o evangelho aos gentios era algo que não era conhecido, não é? Dos judeus, não era conhecido de ninguém. Ele fala em Efésios, o mistério que esteve oculto. É isso que ele tem feito, não é? Deus revelou essa verdade de que os gentios têm parte na vida eterna, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não olha e não trata por etnia, por raça, por cor. Versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Agora Paulo começa a falar de como era a sua vida. Paulo, irmãos, ele sempre se entregou de uma maneira completa. Ele sempre foi sincero naquilo que ele fez, ele sempre foi cuidadoso, dedicado, esforçado, não é? Coisa que falta muito para nós. 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Nós vamos pensar nisso um pouco mais para frente, não é? Paulo, quando ele fazia algo, achando que estava fazendo para Deus, ele fazia de uma maneira ilibada, irmãos. Com dedicação, com empenho, não é? 14. Na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Podemos dizer que Paulo era a exceção. Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. 15. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua... Separou e chamou pela sua graça que ele tanto prega, graça que ele tanto enaltece, graça que ele fala aqui para nós. Graça pela qual Deus se achega a nós. Continuando. 16. Para revelar seu Filho em mim, para que o pregasse. Veja só, olha que já tem a mudança aqui. Primeiro ele perseguia e assolava. Aqui ele já está o quê? Pregando. Mas vamos continuar, né? Revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios imediatamente. Não consultei a carne e nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Ele não precisaria dizer isso, irmãos, porque a vida de Paulo já era uma prova de tudo isso. 21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, um lugar que não conhecia ainda, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo.
mas somente tinham ouvido dizer que aquele que era Paulo, que aquele que nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes. Os irmãos conseguem entender como que isso soou de uma maneira forte na vida dessas pessoas? Não é? Isso é transformação, é a transformação que Jesus Cristo faz na vida daqueles que se rendem aos seus pés. É disso que Jesus falava a Nicodemos em João capítulo 3. É disso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. 24 diz, e glorificaram a Deus a respeito de mim. Amém? Graças a Deus, consegui fazer a introdução. E esse é o que está a passar aqui, esse é o contexto. Quando nós olhamos para Paulo, Paulo é uma pessoa que nós podemos tomar como exemplo de uma real transformação feita por Cristo. Irmãos, este homem ele foi profundamente transformado pela graça de Deus. Essa transformação que nós não vemos mais nos dias de hoje, como disse os irmãos. Não é? Nós não vemos mais mudanças de vida. Bom, mas quem era Paulo antes dessa transformação? Ele não era um homem qualquer. Paulo sempre foi religioso. Não é? Paulo sempre foi religioso. E não um religioso qualquer. Ele era zeloso, ele era dedicado, ele era, na verdade, empenhado. Antes de Cristo, Paulo já tinha uma vida religiosa. Havia, na sua vida religiosa anterior à sua conversão, havia uma dedicação, eu diria que assim, invejável. Veja o que diz no versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Não é? Sendo que extremamente zeloso. Irmãos, se as pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a graça de Deus, não conhecem a misericórdia, não conhecem o perdão, não conhecem a salvação, se na vida dessas pessoas há este zelo, como não deveria ser nas nossas vidas que conhecemos a verdade? Que conhecemos ao Senhor Jesus, né? Que podemos conversar com Ele, andar com Ele, aprender dEle, receber dEle. Paulo, antes de conhecer a Cristo, antes de ser transformado pela graça de Deus, ele não era qualquer pessoa, não é? Não era, por exemplo, um homem sem religião. Não. Como nós vamos ver, ele na sua sinceridade, pensando que estava agradando a Deus, ele maltratou muitos crentes, muitos cristãos, não é? Por isso que ele fala aqui no versículo, nós vamos mais adiante, que ele fala assim, as pessoas estão espantadas, estão todas maravilhadas, porque elas têm ouvido falar que aquela pessoa que perseguia e prendia e maltratava crentes e destruía a fé, agora está pregando essa fé. Porque isto é mudança de vida. Isso é transformação. Não é? Não é somente que agora ele frequentava a sinagoga, agora frequenta a igreja. Não é como hoje, as pessoas frequentavam a boate, agora frequentam a igreja. Frequentavam o boteco, agora frequentam a igreja. Né? Frequentavam o candomblé e agora frequentam a igreja. Não, nós vemos na vida de Paulo uma dedicação. Na coisa errada? Sim, mas uma dedicação verdadeira. Novamente 14. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso. Nós vemos a sua dedicação que havia na vida de Paulo. Uma segunda característica que nós vemos na vida de Paulo é que ele não somente era zeloso, mas ele era sincero, irmãos. Sincero, não é? Você já viu que muitas vezes nós queremos desculpar ou colocar panos quentes na vida daquelas pessoas desobedientes porque há sinceridade na vida dela? Já viu isso? Né? Paulo, ele não só
era dedicado, como era sincero e zeloso, uma conduta de respeito, mesmo que na vida errada, mesmo que servindo a Deus da maneira errada, ele tinha uma conduta de respeito e de sinceridade, e uma conduta zelosa, como nós vemos aqui. O versículo 13 diz assim, amém? Diz assim, porque já ouvistes, vocês sabem, eu não estou falando besteira, vocês são conhecedores disso, porque vocês já ouviram qual foi antigamente a minha conduta, o meu comportamento, a minha vida no judaísmo, né? Paulo, ele diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, irmãos, né? Então nós vemos que Paulo, ele tinha uma dedicação, ele tinha uma vida religiosa, um zelo, uma sinceridade. Havia sinceridade. Ele exalta a sua conduta no judaísmo. Se isso fosse mentira, poderia aparecer qualquer judeu e falar assim, Paulo está mentindo para vocês todos aí. Ele não era nada disso. Mas o fato é que ele era. Estou mostrando isso para os irmãos para deixar bem claro, porque os irmãos têm uma imagem mais nítida possível de quem era este homem antes de ter um encontro com Cristo, para que você possa entender a transformação que houve na vida deste homem, e para que você possa entender que Cristo, quando sobe, ele transforma. Não há conversão sem transformação, sem mudança completa. Ele tinha uma vida religiosa de dedicação, sinceridade, zelo, conduta. E o ápice da sua vida religiosa era: ele perseguia e ele assolava a igreja de Cristo. É duro a gente estudar isso, tendo em mente esse Paulo que a gente lê todos os dias nas cartas, não é? Veja o que diz então, novamente, o versículo 13. Ele diz assim, ele diz no final do versículo 13, como sobremaneira persegui a sobremaneira, irmãos, com toda a força, com todo o empenho, havia uma dedicação quase que ímpar, aquilo consumia as forças de Paulo. Ele sobremaneira perseguiu a igreja de Cristo. Irmãos, eu falo para vocês, não existe coração que Deus não possa mudar. Não existe coração que Deus não possa transformar. Não existe coração que o Espírito Santo não possa alcançar. Eu sei que quando eu falo isso, todo mundo tem uma pessoa em mente, né? Sim, continue orando por essa pessoa, continue apresentando essa pessoa a Deus, e ore com esperança de que Deus a alcance com a sua graça, com a sua misericórdia, com sua salvação. E como nós vemos aqui, até então, isso na vida de Paulo era o certo, até então era o correto. Ele não fazia isso porque ele era inteiramente mau. Ele fazia isso porque ele pensava estar servindo a Deus. Ele fazia isso com sinceridade, ele fazia isso com dedicação. E ele oferecia todo esse serviço ao Senhor. Uma pergunta retórica: Deus aceitava? Não. Deus não aceitava. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que zelo, dedicação, cuidado e sinceridade fora da verdade, nada vale. Nós aprendemos com isso que sinceridade no erro não conta para o Senhor. Vamos ver aqui um pouco mais, irmãos. O que Paulo fazia, como era, como ele assolava a igreja. Deixa aberto aqui em Gálatas, volte até Atos capítulo 9. Obrigado, Zaf. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Atos 9. Vocês lembram do tema da nossa mensagem? Uma vida transformada por Cristo. Atos capítulo 9 diz assim, amém? Leia com isso em mente, leia com o que nós temos pensado, com o que eu tenho dito, some tudo com o que você vai ler agora e veja. Atos 9, 1 e 2 diz assim:
E Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do... Olha como era este homem. Ele na verdade, ele respirava, não é? Isso era a vida dele. Ele respirava ameaças e o quê? Mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que são os cristãos, quer homens, quer o quê? Até mulheres, irmãos, quer homens, querem mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Presos. A vida de Paulo era totalmente dedicada a perseguir ao Senhor Jesus, a perseguir a igreja, a punir os irmãos, a tornar um inferno a vida daquelas pessoas que queriam obedecer a Cristo, não é? Imagine só Paulo entrando em uma igreja onde se adorava ao Senhor Jesus com todos os soldados. O que não acontecia, o que não era feito? Este homem, ele era uma ferramenta, assim, eu diria, aguçada na mão de Satanás. Paulo era um instrumento na mão do diabo. Ele era, irmãos. Ele era. Satanás o usava para perseguir os nossos irmãos do passado, para escravizá-los, maltratá-los, prendê-los. Não tenha nenhum tipo de dúvida, Paulo era rejeitado, talvez odiado por muitos crentes. Volte até Gálatas, capítulo de número 1. Deixe sempre marcado em Gálatas, irmãos. Gálatas, capítulo 1. Veja como que é dito a respeito de Paulo no versículo 23. Diz assim, amém? Quando ouviram falar dele, diz assim, mas somente tinha ouvido dizer que aquele que já nos perseguiu. Por isso que Ananias estava com medo de chegar até Paulo, quando Jesus falou assim, vai lá em tal casa, na rua chamada direita, Paulo está lá, fala, Senhor, eu vou ter que falar que esse homem, ele mata os nossos irmãos, ele persegue, ele faz da vida dos nossos igrejas um inferno, eu vou falar o que com este homem? Jesus fala assim, ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá. Versículo 23. Mas somente tinha ouvido dizer que aquele que já nos perseguia, anuncia a fé que antes, Paulo era um destruidor de fé. Irmãos, a gente, quando começa a entender um pouco de Paulo, da vida de Paulo, quem ele era, quem ele fez, e a gente olha para a vida de algumas pessoas que dizem que se converteu, o que ela precisa fazer, vamos assim dizer, o que ela precisa fazer para mostrar uma mudança de vida é só trocar de roupa, ela não consegue. É só deixar de falar mal das pessoas, ela não consegue. É só frequentar a igreja, ela não consegue. Veja a mudança que aconteceu na vida deste homem, a gente vai conseguir até lá e vai ver como que a vida dele foi mudada, como que a sua perspectiva foi mudada, como que a maneira que os crentes olhavam para ele foi mudada, aquilo que os crentes sentiam a respeito dele foi mudada, porque Cristo é mudança de vida. É mudança de vida, é você virar as costas para aquilo que desagrada a Deus. Ninguém aqui é judeu, está perseguindo os cristãos porque acha que o judaísmo é certo, mas nós vemos as pessoas aí pregando um evangelho onde não há mudança de vida. Você bebia, continua bebendo. Você fazia tatuagem, continua fazendo. Você adulterava, continua adulterando, não tem problema. Sabe o que Paulo fazia, meu irmão? Ele impedia o avanço do evangelho. Ele impediu o avanço do evangelho. Ele maltratou muitos crentes. Vá até Atos capítulo 8. Deixa aberto em Gálatas. Atos capítulo 8. Atos capítulo número 8, versículo de número 3. Amém? Amém. Atos 8, 3 diz assim. Deixa eu me achar aqui.
Atos 8,3 diz: e Saulo, ele fazia o quê? Ele assolava a igreja. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas e fazendo o quê? Arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. A gente poderia dizer que este homem era o demônio em pessoa. Você conhecia este Paulo? Hã? Paulo, irmãos, ele causava medo, né? Ele era um homem que causava, está em Atos capítulo 8, volte até capítulo 7, ele causava medo. Ele foi muito usado por Satanás. Não tem medo de dizer isso, porque ele foi usado por Cristo, também foi, mas pelo inimigo ele foi. Capítulo 7, versículo 58 diz assim, amém? 7,58 diz: todo mundo achou, só não eu, né? Mas a gente vai achar. Atos 7,58 diz assim, tá, e expulsando, 7,50, fala de Estevão, tá? Diz assim, e expulsando da cidade o apedrejaram. Isso lá no início, irmãos. Paulo não era nem convertido, primeira vez que ele apareceu na Bíblia. Expulsando as tribos da cidade o apedrejaram. E diz o seguinte, e o apedrejaram. E as testemunhas pegaram as suas roupas, pegaram a sua capa e colocaram aos pés de quem? De um jovem chamado Saulo. Ele era o terror. Veja o versículo 1 do capítulo 8 que diz assim, amém? E também Saulo consentiu com a morte dele. Dá a entender que Paulo tinha alguma autoridade aqui naquele lugar. Ele consentiu. Se ele consentiu, dá a entender que ele podia ter impedido. Mas ele consentiu. Isso mostra para nós, irmãos, que não existe nenhuma pessoa que Cristo não possa alcançar. Não existe nenhuma pessoa que Cristo não possa alcançar. Não existe uma pessoa tão pecada que Cristo não possa mudar a sua vida. Voltando para Gálatas capítulo 1. Os irmãos se lembram do tema da mensagem? Hã? Transformação de vida. Transformação de vida. Versículo 23 do capítulo 1 diz, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, aquele que já no passado nos perseguiu, este homem agora anuncia a fé que antes destruía. Sabe o que aconteceu? Aquele que antes perseguia e não persegue mais. Aquele que anuncia a fé que destruía. Você sabe o que aconteceu? Conversão. Conversão. Falávamos isso desde pela manhã quando as vezes dava aula. Quando essa pessoa se converte, ela dá bons frutos. Transformação de vida. Metanoia. Vida transformada. A conversão implica inevitavelmente, fatalmente, irrevogavelmente, indubitavelmente, irremediadamente, em uma mudança de vida. O nosso assunto? Um exemplo de vida transformada. Né? Mas vamos aproveitar esses minutos finais, vamos parar de meter o pau de Paulo, né? Vamos falar bem dele agora. Porque agora ele é um crente, irmãos. Capítulo 9 de Atos fala que ele estava indo para Damasco para judiar, maltratar homem, mulher, perseguir o cristão, e Deus, Jesus se encontrou com ele e houve a conversão, né? Então vamos falar agora bem deste servo de Deus, que está escrevendo essa carta aqui de Gálatas, tentando avisar aqueles irmãos do perigo que ele bem conhecia, que era de onde ele saiu. Você
Você lembra que Jesus disse para nós não precisa abrir, para a gente optimizar o tempo. Em Mateus 12:30, Jesus diz assim, ó, quem não é comigo é contra mim. Paulo não era com ele, então era o quê? Contra ele. Mas Paulo agora é com ele. Quem comigo não ajuda? Paulo já espalhou, mas agora ele o quê? Consegue ver a mudança, a transformação? Quando a pessoa se converte, ela vem agregar, né? Ela vem somar, ela vem contribuir, na verdade. Ele queria destruir a igreja, agora ele quer morrer pela igreja. Deixa aberto aqui, vá até Colossenses capítulo 1. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo de número 1. Este homem agora que foi transformado pela graça, teve um encontro verdadeiro com Cristo, teve a sua vida mudada. Este homem que queria destruir a igreja, que queria acabar com a igreja, agora ele está dizendo que ele quer morrer pela igreja. Isso é transformação de vida. Colossenses 1:24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vocês, irmãos crentes de Colosso. E na minha carne, no meu corpo, eu compro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a... Que maravilha! Essa transformação que Jesus faz na vida daqueles que verdadeiramente se arrependem de seus pecados, confessam os seus pecados e creem em Cristo. Um homem que perseguia a fé, queria matar a igreja, agora está dizendo, eu morro, estou morrendo, necessário eu morro mais pela igreja de Cristo. Você consegue ver a transformação, o quão radical ela foi? Isso é uma vida transformada por Cristo, irmãos. Sabe? Sabe uma outra coisa? Paulo ele era temido, o povo tinha medo de Paulo, do Paulo sem Cristo, mas agora o Paulo com Cristo, a nova criatura, o novo homem, essa ovelha de Cristo, ele não é mais temido, ele é amado. Agora, vá até, a gente está em Colossenses, continua até 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. O homem que era rejeitado, irmãos, agora ele é desejado. As pessoas fugiam dele, agora as pessoas querem a presença dele. Porque é assim uma pessoa que se converteu, que fala de Cristo, que sabe, que resplandece o amor, a sinceridade, a simplicidade, o cuidado, o testemunho verdadeiro. Então as pessoas agora que temia, que o rejeitava, agora desejam ter. 1 Timóteo 3:6 diz assim, amém? Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, ou seja, Paulo tinha enviado Timóteo até a igreja de Tessalonicenses, os Tessalonicenses mandaram que não voltasse até Paulo, e ele diz, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tem boas lembranças de nós. Só Jesus pode fazer esse tipo de transformação. Né? Atrás o povo queria esquecer o apóstolo Paulo, o Saulo. Agora eles têm boas lembranças de Paulo. Continuando. Como ele diz, desejando muito, o quê? Desejo de ver esse apóstolo, este homem. Irmãos, isso acontece só com Paulo? É óbvio que não. Porque nós somos feitos novas criaturas, não tem como. Salvação, vida cristã, é mudança de vida, irmãos. É mudança de vida. E é mudança de vida notória. Não existe o crente agente secreto, é mudança de vida radical. Este homem que espalhava agora junta, que queria destruir a igreja, agora que quer morrer pela igreja. Esse homem que era rejeitado, agora era desejado. Esse homem que era temido, agora ele é amado. Volte até 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7, o versículo 7. Este homem que era temido,
agora é um homem amado. 7,7 diz: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação. Eu estava feliz, né? Com a consolação que fui consolado por vós. Constatando-nos, foi dito a ele, a vossa o quê? Saudades. Constatando-vos a vossa saudade. Constatando-vos o vosso choro. Constatando-vos o vosso zelo por mim. De maneira que muito me alegrei. Mudança de vida. Vida mudada. Nova criatura. Não é? Novo homem. Como é bom isso, né, irmãos? Quando a gente compara isso com o tipo de conversão que nós temos visto nas redes sociais, na internet, na TV, nada tão longe, nada tão diferente, não é? Este apóstolo, que antes era odiado, agora as pessoas querem cuidar dele, irmãos. Querem cuidar dele, porque ele é uma nova criatura. Agora ele é uma ovelha do rebanho de Cristo. As pessoas... Vá até Filipenses. Passa adiante, irmãos. Filipenses. Capítulo 2. Este homem que era, eu creio, até em ponto odiado. Agora este homem, as pessoas querem cuidar dele. Filipenses capítulo 2. Versículo de número 25. Diz assim... Amém? Antes odiado, agora cuidado. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Epafrodito tinha saído da igreja de Filipe para levar o sustento que Paulo precisava. Essa igreja estava mandando dinheiro para sustentar este homem transformado, servo do Senhor. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates. E vosso enviado para prover as minhas necessidades. Agora, os irmãos não mais odeiam Paulo, mas querem sustentá-lo, querem cuidar dele, irmãos. Sabe o que é isso? Obra de Deus. Obra de Deus. As pessoas que dizem a vocês serem convertidas, eu pergunto, já passaram por essa transformação? Não é? Você que já se converteu, você conhece essa transformação na sua vida? Cristianismo é mudança de vida. Não é? Mudança de vida é abandono da vida velha. É abandono das práticas velhas, dos objetivos velhos, dos pensamentos velhos, das amizades velhas, porque tudo se fez novo. Novas companhias, novas amizades, novos desejos, novos sentimentos, novos valores, não é? Aquele Marcelo que só dava dor de cabeça, problema que ninguém... Ele morreu, ele foi transformado. Ele foi transformado, não é? Aquele Marcelo que ninguém queria perto, os parentes não queriam perto, e os parentes gostam de conversar com ele. Não é? É até referência. Os desejos de Paulo foram transformados. O seu desejo era matar e perseguir a igreja. O seu desejo agora é implantar igrejas. É fortalecer igrejas. Não é? O seu desejo era manter a sua ostentação em primazia. Ele fala, eu fui criado ao pé de Gamaliel, circuncidado no 8º dia, mas tudo isso para mim não vale mais nada. Eu sou outro homem. Não vamos ler os versículos, meu tempo acabou. Eu sou outra criatura, sou outra pessoa. Não é? Por que Cristo faz isso nas nossas vidas? Cristo faz isso na vida das pessoas. Ele muda o coração. Ele transforma o coração. Ele coloca novos desejos. Agora eu desejo falar do Evangelho, desejo falar de Jesus, eu desejo adorar a Deus, obedecê-lo. Agora eu desejo ser santo. Agora eu desejo servi-lo. Eu desejo estar com o povo de Deus. Eu desejo estar na igreja de Deus. Agora, aqueles que eram assim, né, eu era meio preguiçosão, agora eu quero trabalhar, quero cuidar da minha família, sustentar meus
já sustentei tudo, né? Sustentar minha esposa, não é? Eu não quero mais estar com aquelas pessoas que boca suja, pensamento sujo, propósitos sujos, né? Ah, eu gosto de jogar bola, mas só tem esse tipo de pessoa, eu deixo de jogar bola, não vou jogar bola. Eu sou outra pessoa. Eu jamais devo cogitar na minha mente em pensar em voltar e comer meu vômito, rolar naquele chiqueiro de lama. Irmãos, não existe uma só pessoa, por mais má que ela seja, que Deus não pode transformar. Deus não pode salvar. E não existe uma única pessoa que é salva que não passa por uma transformação. E essa transformação, ela não para nas nossas vidas. Você se torna cada vez mais diferente, porque você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Não vou ler o versículo que o tempo não deixa. Né? Não respondam para mim. Mas que tipo de transformação houve na sua vida depois que você se converteu, se arrependeu e se entregou aos pés de Cristo? Que tipo de transformação? Né? Aquele que não perdoava, consegue perdoar? Aquele que não esquecia, consegue esquecer? Hã? Aquele que não aceitava a afronta, consegue aceitar? Aquele que não levava desaforo para casa, leva agora? Aquele que não permitia ser explorado, aproveitado pelo bem do Evangelho, consegue agora? Consegue agora? Para encerrar, 2 Coríntios 5,17. Bom, diz: eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Irmão Edilson.